Hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do verso 43 ao verso 45. Gostaria muito que você lesse, prestasse atenção e, de fato, ficasse aqui. Não se distraísse com essa multidão de comentários para lá ou para cá. Por favor, fique aqui. Você está aqui. Não desperdice a oportunidade se distraindo com o que não vai produzir a vida, a consciência, o poder, e não vai gerar o escudo da fé e não vai te dar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então preste atenção, meu querido amigo, minha amiga. Está aqui Mateus 12, de 43 a 45, que nos dizem assim, olha só. Quando o espírito imundo sai do homem, assumindo que homens podem ficar possessos de espíritos imundos. Você entendeu? Homens, seres humanos, criaturas humanas, Homo sapiens sapiens, podem ficar possessos de espíritos imundos. Você é um espírito que habita um corpo. Mas, se houver algum tipo de fragilidade no seu espírito, ou de consórcio entre o seu espírito e a maldade, e a indiferença, e o irregelamento, e o vazio, ou o ódio, ou o espírito de vingança, por exemplo, ou aquela vontade de que o mal atinja aqueles de quem você não gosta. Se, por exemplo, esse tipo de sentimento toma conta de você, o seu coração fica imediatamente aberto para que um espírito imundo, um espírito maligno, sorrateiramente se aloje em você. E aí a religião criou um estereótipo que dificulta as pessoas a entenderem o significado da presença, da habitação, do controle de espíritos imundos sobre a nossa vida. Aí alguém pergunta, como é que eu posso saber quando um espírito imundo começou a tomar conta de mim? É que os seus pensamentos vão ficando imundos, os seus desejos vão ficando imundos, os seus planos vão ficando imundos, o seu olhar vai ficando imundo, o seu interpretar vai ficando imundo, o seu desejar vai ficando imundo, as suas projeções vão ficando imundas. É fácil saber. Veja o que você pensa, veja o que você deseja, veja o que você ambiciona, veja o que você busca, veja o que você aplaude, veja o que você escolhe, veja o que você chama de minha preferência, meu compromisso, minha crença, minha ideologia, meu modo de olhar o mundo. Se for um modo imundo, aí você diz o que é um modo imundo. É esse modo que não é puro, que não entende o significado de pureza, como Paulo diz em Filipenses. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é construtivo, tudo que é edificante, se algum louvor existe,
se alguma coisa boa existe para ser rememorada, trazida e celebrada, se alguma coisa digna existe, seja isso o que ocupe o modelo, a matriz do pensamento de vocês, para que o Deus da paz habite vocês. Olhe bem isso, para que o Deus da paz seja convosco. O seja convosco não é só ser em nosso favor, é ser em nós. Seja convosco é ser em mim. Seja com você, Caio, em se tratando de Deus, se está desejando que Deus seja Deus em mim. Me habite, nesse caso, me habite com paz. Com essa paz que me ocupa. Que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. É isso que tem que me ocupar. Essa é a presença que tem que estar em mim. Esse é o espírito, essa é a atitude. Por outro lado, se não é assim, eu invoco a presença de espíritos imundos para a minha vida, para a minha mente, para o meu pensamento, para a minha forma de interpretar, de ser, de escolher, de agir, sem nem mesmo perceber. E você não precisa cair no chão, não precisa ter um ataque histérico, nem histriônico, não precisa ficar como um dia eu fiquei na madrugada do dia 19 de julho de 1973, quando eu sofri um ataque maligno que tomou conta de mim e me jogou de um lado para o outro, sem que eu tivesse controle sobre o corpo. Eu tinha decidido na véspera que eu iria ser de Jesus e seguir a Jesus. Invoquei o nome de Jesus. Quando foi 6h, 5h45, 6 e alguma coisa, eu fui invadido por uma presença maligna que dominou tudo, meu corpo, meus movimentos, minha fala, meus grunhidos que eu não falava. Eu não perdi, todavia, a consciência, mas me assisti sem nenhum domínio nem controle de mim. Isso é um caso típico de forças malignas tentando possuir alguém. No meu caso, não me possuíram porque a minha mente não foi tomada. Mas tiveram o poder de dominar meu corpo, de fazer com que os meus movimentos não me pertencessem. Não é disso que se está falando aqui. Jesus não está falando seguramente disso. Ele está falando de um nível de possessão sorrateira que não gera nenhum tipo de tremor, ou como se diz na minha terra, que não produz estribuchamento, que não gera convulsão, que não produz essa performance básica de espíritos imundos de natureza completamente banal. Não. Jesus está falando de algo muito mais sério, porque não dá esses sinais. Ele vem, ele passa, ele encontra o lugar, o abrigo, ele vê que há um vazio, ou que há uma ocupação emocional e sentimental adequada, invocativa, que funciona como uma permissão de entrada. Eles passam e eles veem, eles enxergam aquilo do que nós estamos possuídos. Você que anda possuído de muito ódio, muita raiva, muita hostilidade, muita agressividade
indiscriminada, ou você que anda alimentando sentimentos horrorosos a respeito de algumas pessoas, ou você que entrou na ideologia do ódio, que crê que existem pessoas do outro lado da vida que necessitam ser odiadas, devidamente odiadas por você. Você é um receptor. Você é uma realidade de oferta de habitação para espíritos malignos, você está me entendendo? Você é. Não tem ninguém que odeie que não seja. Não há ninguém tomado de amargura que não o seja. Não há ninguém que cobice, que inveje e que se deixe possuir de ganância e que, pelo seu próprio capricho, esteja disposto a qualquer coisa, que não esteja com a porta aberta para que essas presenças malignas em nós penetrem. Você pensa que tem que ir a um lugar de invocação? Você pensa que precisa fazer alguma oração maligna, cumprir algum rito? Você acha que tem que ir a algum lugar onde haja um sacerdote chamando essas malignidades sobre a sua vida? Não, meu amigo. Dependendo de como você seja, de quem você seja, do que você pratica, você é a invocação do mal. Sua existência é essa anti-oração perversa que abre a porta para a malignidade habitar você. Você me entendeu? Não é possível que não tenha me compreendido. Quando o espírito imundo sai do homem, e se sai é porque entra, e entra fácil. E entra de passagem. Jesus aqui está descrevendo a situação em que um espírito que habitava uma mente, um coração, ele, mais adiante, vai associar isso aqui a uma geração. Às vezes é uma geração inteira, uma coletividade inteira, um grupo inteiro que fica tomado por espírito maligno. Aqui ele está falando do episódio de um indivíduo de quem o espírito maligno saiu. E pela ambiência toda do contexto, especialmente em Lucas 11, você vê que é um espírito que foi expulso, porque Jesus o discerniu, no caso do Evangelho, lá em Lucas 11, ou porque alguém, ou porque a palavra da verdade, que é carregada de poder, de fazer tornarem-se patentes todos os espíritos e todas as presenças da mente humana, essa palavra se manifestou e esse espírito não suportou a presença da verdade e fugiu, porque ele foge da verdade. O fato é que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando habitação. Lugares áridos aqui não significa vai para o deserto, porque espírito gosta de deserto. Não, lugares áridos é justamente uma designação de que eles buscam habitação nesses ambientes. Eles buscam habitação nos ambientes inférteis da existência, nos ambientes onde nada de vida é produzido.
nos ambientes onde não há nada frutuoso sendo gerado. É nesses lugares aqui designados como os lugares áridos, os lugares da não-vida, do não-fruto, do não-amor, do não-refúgio, da não-sombra, da não-produtividade em favor do que se chame benéfico. Ele procura alguém que habite lugares vazios, ocos, áridos, dessignificados, sem presença do Evangelho. E quando ele, andando por aí, procurando um lugar para habitar, para se reencastelar, para possuir essa mente, esses impulsos, esses sentimentos, para degradar esses afetos de um coração oco e vazio, árido, aberto para a presença perversa, porque seja totalmente desocupado. Quando ele anda por esses lugares e não encontra e não acha um lugar para habitar com a expressão de domínio, de controle que ele tinha antes, olha o que ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. É uma frase simples e pavorosa, se tratando de uma conclusão demoníaca. É o que Jesus ensina assim: então o espírito imundo conclui. É uma conclusão demoníaca. Voltarei para minha casa de onde saí. E eu fico imaginando a quantidade enorme de espíritos imundos dizendo isso agora. Voltarei para minha casa de onde eu saí. Voltarei para minha casa de onde saí. É interessante que ele sai, mas se a casa não é ocupada por um outro dono, ele considera essa casa dele. Ele diz: voltarei, com a tranquilidade de quem deu uma volta, não encontrou nada melhor e diz: vou voltar para casa. É assim. É uma coisa horrorosa se os demônios pensarem em você como uma habitação que seja propriedade deles. Você já imaginou isso? Que existe uma quantidade enorme de gente que é propriedade dele, acerca de quem ele pode dizer: ah, não encontrei nada melhor. Voltarei, olha a tranquilidade, voltarei para a minha casa, de onde eu saí, porque ela está lá, pronta para mim. Então, tendo voltado, encontra essa casa, esse ser humano, essa mente, essa alma. Encontra você, vazio, como uma casa vazia, desocupada, varrida, todavia, porque houve, quem sabe, alguma pequena melhora. Sem a presença contínua do espírito imundo, o indivíduo conseguiu dar uma pequena organizada na vida dele. Ele foi ao médico, ele foi ao terapeuta, ele seguiu alguns conselhos, está praticando algumas disciplinas, está tentando ver se melhora seu condicionamento físico, está tentando fazer alguma coisa por si, depois de um tempo tão horrível, em relação ao qual nenhum remédio ou medicina conseguiu antes ajudá-lo. De repente,
ele teve esse ato que ele não consegue nem explicar, não sabe que foi o espírito imundo que o deixou. E agora está de volta e o encontra. Melhora um pouco. E aí ele diz: meu Deus, como isso está bom para mim. Aí vai e diz: eu vou habitar esta casa varrida, ornamentada. Eles mudaram até a mobília. Está muito bom para os festejos do inferno nessa mente, nesse coração. Então vai, preste atenção. É Jesus contando uma história, uma metáfora, para a gente entender o que acontece com a nossa interioridade. Então ele que encontra esses melhoramentos para o mal. Tem gente que se melhora para o mal. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Ele chama entidades mais fortes, mais malignas, mais perversas do que ele, para irem com ele habitar este lugar, que agora é uma casa interior vazia, varrida e ornamentada. Ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, moram ali. E é tão comum a gente ver que as segundas experiências de pessoas que viveram situações horrorosas e que tiveram uma pequena melhora, não sabem nem porquê, frequentemente foi completamente aleatório, randômico. Nem o médico consegue explicar por que a pessoa melhorou. Foram espíritos imundos, atormentadores, obsessores, que deixaram aquela pessoa por um instante, o espírito maligno que a atormentava, que a possuía, teve alguma pulsão de deixar por um tempo e ver se encontrava tormento maior para praticar. E não tendo achado nada tão adequado, porque constrói-se uma relação de natureza psicultural entre o indivíduo possesso e o espírito imundo. Eles se habituam um ao outro, eles criam uma relação de dependência e de codependência. É extraordinário como o próprio Evangelho nos dá conta disso, de que quando Jesus expulsa a legião de demônios do homem de Gadara, os demônios pediram que Jesus não os mandasse para fora daquele paizinho pequenininho, que é menos do que a gente pode caracterizar como país, porque eles estavam habituados, eles tinham se aculturado, e a cultura local os tinha assimilado, de modo que eles se miscigenavam, faziam parte, tinham se hibridizado com a cultura daquela localidade, tanto quanto eles se tornam híbridos com a cultura de indivíduos, com a psique, com o desenvolvimento do próprio indivíduo que se mistura, que vai se fazendo gradativamente um com o espírito maligno ou com os espíritos malignos, que vêm e que tornam agora esse segundo estado, como qualquer um constata que, em geral, qualquer segundo estado é pior do que o primeiro. Qualquer segundo estado já tem a acumulação das doenças anteriores, dos traumas anteriores, das perversidades anteriores, dos ódios anteriores, e agora, com essa reentrada e com a carga
de 7 espíritos piores, essa malignidade toma dimensões que nunca se tinha experimentado antes, e você sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando, como as coisas se tornaram piores. Aí não é porque você não cai no chão estribuchando que você não piorou de diabos. Piorou de quê? De diabos. Se alguém pudesse fazer o diagnóstico, piorou de quê? Piorou de espíritos imundos na vida. E eu conheço muita gente que está cheia de espíritos imundos. Não caem, não babam, não têm crises semelhantes a uma crise epilética. São funcionais, são funcionários públicos, são políticos, são empresários, são comerciantes, são pessoas comuns. O diabo não faz acepção de pessoas. Mas, é claro, ele tem preferências. Ele prefere aquele que faz parte da torcida organizada do rancor, do ódio, da maldade, daquele que derruba cruzes. Ele tem uma preferência especial por esse que odeia aquilo que seja feito como memória do bem. O diabo tem uma preferência especial por esses que se tornam inimigos de toda tentativa humana de diminuir a dor do próximo. Esses são verdadeiras catedrais prontas para a habitação de demônios. São verdadeiros templos de Satanás. Como diz o Novo Testamento, são verdadeiras sinagogas de Satanás. E se o Novo Testamento estivesse sendo escrito nos nossos dias, ele diria, são verdadeiras igrejas de Satanás. Os corações dessas pessoas, tanto faz se no movimento coletivo ou se na atitude individual de cada um. Você está me entendendo? É claro que está. Habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha só como isso, além de acontecer com indivíduos, acontece com grupos, com partidos, com organizações dedicadas àquilo que o diabo gosta. Há grupos, há seitas, há organizações de natureza partidária que levantam as bandeiras do ódio, da raiva, da superioridade, do antagonismo, da antipatia, da vontade de matar, do desejo maligno, o que carregam no coração aquela determinação de tomarem o lugar do outro, não importa como, de possuírem o que é do outro. Quem tem o desejo e a determinação de possuir o que é do outro acaba possesso sem saber. Você quer possuir o que é do outro? Saiba, você vai ficar possuído de algo infinitamente mais poderoso do que aquilo que você chama de o poder de tomar posse. Quem tem o poder de tomar posse do que é do outro no tapa, será possuído sem sentir e será controlado e piorará. E Jesus está dizendo que isso tanto acontece com um indivíduo como pode acontecer de maneira coletiva, grupal, generacional,
como ele diz, assim também acontecerá a esta geração perversa. Veja como a perversidade e a manifestação e a possessão de espíritos imundos não se separam. Aonde você encontrar ódio, perversidade, aquele ente que baba de raiva, que divide o mundo entre os meus e os deles, aonde você encontrar esse tipo de atitude sem afeto, sem compaixão, sem misericórdia, onde você encontrar esse espírito da implacabilidade, aonde você perceber a existência do ciúme gerado pela perversidade ou da inveja perversa, ou do desejo de posse, de domínio completo, de tirania, de controle. Todo ser humano com obsessão por controle está repetindo o espírito maligno, o espírito satânico em si mesmo, porque é ele que tem a obsessão do controle. É ele que tem a obsessão da tirania, do despotismo. É o diabo que é déspota, que é tirano. É o diabo que quer tomar aquilo que não é dele, porque não há nenhuma alma humana nesse mundo que tenha sido criada por ele ou para ele. Ele é que é um invasor. Ele é que se arroga ao papel de determinar como as coisas serão. Ele é aquele que é o ladrão, como Jesus disse, que entra sorrateiramente, que muda as regras do jogo, que domina, que traz outros, que não quer saber, que piora tudo. Assim também acontecerá a essa geração. Nós estamos assistindo isso hoje. Nós estamos assistindo isso hoje. No mundo, em tantos lugares do mundo, em alguns, graças a Deus, nem tanto, mas em alguns outros, a gente vê uma geração inteira sendo possuída por espíritos malignos, como aqui no nosso país. Tem uma geração toda tomada pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela vontade de controlar os outros, de expulsar, de tirar da reta. Você não consegue ver como essa geração está possuída por um espírito 7 vezes pior do que os anteriores. Você não consegue enxergar a aplicabilidade incontestável dessas palavras ao cenário que nós estamos encontrando todos os dias diante de nós. Jesus disse que seria assim. E só não é assim quando ele, o mais valente, vem e habita o coração da gente. Foi o que ele disse e deixou isso completamente claro para quem queira saber. Por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 11, ele diz: quando é que a gente pode ficar livre dessa vulnerabilidade que escancara as portas com o surgimento da nossa própria maldade, com o desenvolvimento dela, o que é tão fácil ficar ruim, é tão fácil ficar mal, é tão fácil ficar perverso. Meu Deus, eu conheço gente que há 5 anos atrás era gente boa, e eu encontro com essas pessoas hoje, elas se transformaram em gente ruim. Muitos dos que estão me assistindo aqui sabem do que eu estou falando. Seu pai era legal, virou um homem ruim. Sua mãe era gente boa, se tornou perversa. Sua família era uma família tratabilíssima, agradável. Agora é todo mundo hostil, com ódio.
E não existe ódio sem diabo, você entendeu? Não existe ódio neutro. Não existe perversidade neutra. Não existe malignidade neutra. Não existe espírito de vingança neutro. Tudo isso já é pervadido e possuído e pulsionado pela presença, pelo espírito maligno. Jesus diz que o que pode nos salvar disso é uma coisa só. Não adianta só fazer um curso de um coach. Não adianta programação neurolinguística, não vai te salvar disso. Te melhora para fazer a casa ficar varrida e ornamentada, mas não ocupada. Ela dá uma varridinha, uma mobiliada nova, dá uma pequena melhorada cenográfica, mas não te habita com o poder de fazer com que nenhuma malignidade mais te penetre. Isso aí é outra história que transcende a Freud, a Jung, a Lacan e a quem mais você admire. Isso aqui habita uma outra dimensão, que é o que Jesus diz. Ele tinha acabado de expulsar um espírito imundo, um demônio que fazia um indivíduo se tornar mudo. E quando o demônio saiu do indivíduo, o indivíduo passou a falar e as multidões se admiraram. Então os religiosos disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder do diabo, de Belzebu, que era uma figura diabólica, era uma nomenclatura diabólica bastante usada nos dias de Jesus pelo povo em geral. Ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Aí Jesus disse, e se eu expulso os demônios por Belzebu, Lucas 11, verso 19, se eu expulso os demônios pelo poder de Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, os filhos de vocês que estão expulsando demônios vão ser os juízes de vocês. Quando vocês dizem que eu expulso o demônio pelo poder de Belzebu, os filhos de vocês, religiosos judeus, estão expulsando demônios pelo poder de quem? Significando que, nos dias de Jesus, havia pessoas piedosas do judaísmo que expulsavam demônios em nome do Deus de Israel, e os demônios saíam. Se, porém, Jesus diz, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, é porque certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu chego e digo meramente pela palavra, e a minha palavra tira demônios da mente e do coração, o Evangelho tira demônios da mente e do coração, é porque o reino de Deus chegou sobre vós, o reino de Deus. Vocês não podem entender que quem chegou é maior. Preste atenção nessa parábola da ocupação benfazeja, bendita, do reino de Deus, habitando o coração e livrando a mente, a alma humana, ou salvando toda uma geração possuída pelo mesmo espírito maligno do ódio. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança os seus bens. É interessante que ele chama esse espírito imundo e essa horda de espíritos imundos de valente e bem armado. Ele é bem armado, é por isso que não dá para libertar essas pessoas com a ciência psicanalítica. A psicanálise, e eu sou psicanalista, ajuda muita gente quando a questão não chega nesse nível de entranhamento, de habitação perversa.
de conluio, de consórcio, de sociedade, de hibridização com o ser do outro, ou com uma geração inteira. Fique sabendo, esse que pratica essa perversidade, esse poder invisível, Jesus o chama de valente, que ele não tem medo de qualquer um, nem de qualquer coisa. Você pode chegar com as suas urucubacazinhas que ele vai dar gargalhada. Você pode chegar e deitar o cara no divã e dizer, vamos conversar e tratar sobre esse assunto, que ele vai dar gargalhada. Ele é um valente, bem armado, com poder de enfrentar a maior parte ou tudo aquilo que a gente traga como antagonismo a ele e que não consegue produzir a libertação necessária. Porque ele é valente, é bem armado, por isso ele guarda a sua própria casa, a sua própria casa. O indivíduo virou propriedade dele, como eu já disse antes. E quando se trata de uma geração possuída, essa geração vira propriedade de uma potestade. Como a gente está assistindo no Brasil, não é só política. É uma potestade demoníaca, espiritual, tomando conta da mente das pessoas. Você não vê como elas estão alteradas, como existe um brilho de ódio, como existe uma pulsão perversa, como você percebe uma valentia diabólica no que está sendo feito. Você está me entendendo? A casa vira casa própria do valente, vira casa própria de Satanás. Por isso ele guarda com segurança aquilo que ele tem nas pessoas. Tirar das pessoas essa malignidade, depois que ela se enraiza, depois que ela se torna uma com a mente, com a religião, com a ideologia, com a filosofia do indivíduo, é difícil. É difícil. Ele guarda com segurança os seus bens, até que sobrevenha o mais valente. É dele que eu estou falando aqui agora. Eu estou aqui em nome dele, com a coragem dele, com a valentia do mais valente. Eu sou aqui um representante destemido do mais valente, sem medo de nenhum valente, de nenhum demônio, de nenhuma casta, de nenhuma possessão e de nenhum possesso, ou de nenhuma geração tomada por essa potestade. Ao contrário, é em nome do mais valente que nós estamos aqui. Eu estou aqui, comigo muitos outros, para resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Para resistirmos ao diabo, nós não estamos enfrentando uma luta contra a carne, contra a sangue, contra bandeiras humanas, contra loucuras humanas, contra ideologias humanas, não. Nós chegamos no nível em que a nossa luta não é contra essas dimensões. Não adianta ficar com raiva de indivíduos, a luta é num nível muito superior. E tem-se que ter agora a coragem do mais valente. Sobrevindo, eu gosto desse sobrevindo, porque é uma chegada não esperada. E é isso pelo que eu estou orando, por uma chegada não esperada, por uma soberania divina que se manifeste. Sobrevindo, porém, o mais valente, que se chama Jesus, o mais valente do que ele, do que eles, como disse Eliseu
ao seu servo Eliasir: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, sobrevindo mais valente. Vence-o. É simples assim. Não é luta contra ele, é vence-o. Vence-o. E tira-lhe a armadura em que confiava. Satanás tem muitas armaduras nas quais ele confia. Ele confia na adesão religiosa ao projeto dele. Ele confia no ódio religioso, corroborando as causas dele. Ele confia nas orações religiosas em favor do desejo maligno dele. Ele confia na nossa adesão, na adesão daqueles que se diziam crentes àquilo que é a proposta dele. Isso se transforma num escudo, num broquel, numa fortaleza na qual ele confia. Ele confia no nosso compromisso, ou no compromisso humano de uma geração inteira com um ódio, com a marcha do ódio. Ele confia que isso não terá fim, que não será vencido, que se perpetuará. Mas ele não sabe que haverá de sobrevir um mais valente e que virá de onde não se está esperando. Virá de onde não se está esperando. E vence-o. E tira-lhe a armadura. O despoja. O deixa nu. Essa é a minha oração. Jesus sobrevém. Arranca a armadura do perverso. E de todos aqueles que ele contagiou dessa geração, tira a valentia perversa e a armadura da perversidade. Vence subitamente essa malignidade. Deixa essa força nua, despida. É a minha oração, é que Jesus sobrevenha e desnude todas as hostes desse maligno que tomou conta de indivíduos e de gerações. E essa força espiritual seja desnudada aos sentidos de todos, é a minha oração, é a minha profecia do Evangelho em nome de Jesus. Que sobrevirá subitamente esse poder do mais valente e que despirá esse perverso nas suas posses individuais e coletivas e o deixará nu, e as suas vergonhas serão expostas, e as suas mentiras e poderes de engano serão revelados, e que os despojos desse assalto demoníaco, dessa possessão perversa que nós estamos vivendo, tanto em indivíduos quanto em coletividades, que os despojos desse assalto sejam tomados e devolvidos à vida como bem da vida, como bem para todos. É uma parábola de Jesus que eu preguei sem mencionar nomes, até porque não há nomes a serem mencionados. O que há é espíritos a serem discernidos, é circunstâncias
a serem entendidas e verificadas por quem quer que esteja sendo iluminado pelo Espírito de Jesus. Senhor Jesus, eu creio que o mais valente que és tu hás de sobrevir, porque nós estamos vivendo um tempo em que milhões ficaram possessos, uma geração inteira ficou possuída pelo espírito da raiva, do ódio, do antagonismo. Gente que é inimiga da cruz, que se tornaram inimigos do Evangelho, se tornaram inimigos do amor de Deus. São derrubadores de cruzes com ódio maligno. Eu quero te pedir que esse espírito, que não tem mais para onde se esconder, que já está revelado e manifesto pela tua palavra, que é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para penetrar mente e coração, para separar juntas de medulas e para tornar manifesto todos os pensamentos e propósitos do coração, para patentear, para virar para a luz a cara que estava escondida e que agora está exposta, descoberta e desnudada. Eu te peço em nome de Jesus que tu sobrevenhas de maneira súbita e que tu venças essa malignidade pelo teu Espírito, pela tua palavra, e que tu desnudes os esconderijos desse engano, e que tu tornes tudo público, tragas tudo para a tua luz, que tu tires as armaduras da mentira, do engano, do sofisma, que tu derrubes os encastelamentos do engano entre nós, e que tudo fique nu e descoberto ante os olhos daquele a quem temos que prestar contas. Que a possessão generacional, que essa potestade maligna que tomou conta dessa geração seja assustada pela revelação do mais valente nos lugares celestiais. E que os indivíduos tenham os seus olhos abertos para acordarem desse estado de domínio, de controle mental, emocional, que dominou o coração de milhões nesse país. É o que eu oro na minha insignificância, aqui nesse meu cantinho. Eu oro sabendo que eu estou falando ao Senhor de todas as coisas, ao ressuscitado de entre os mortos. Eu estou falando a anjos, a arcanjos, eu estou falando a principados e a potestades, àqueles que dizem, eu conheço a Jesus e sei quem é o Caio. Eu estou orando com temor e tremor, pedindo que tu sobrevenhas assustadoramente com a manifestação do teu poder chocante e libertador. É o que eu te imploro, em teu nome, Jesus. Amém.